Nesse instante, eu irei dar início oficialmente à nossa santa reunião desta noite. Eu apresento saudações a todos os nossos queridos irmãos, desejando muito a bênção do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, de nossa Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E desejo muita paz, muita saúde, muitas felicidades e que os senhores, senhoras, sejam felizes na sua caminhada rumo ao reino dos céus. Desejo a todos boas-vindas e é um prazer, irmãos, muito grande tê-los conosco nesta santa reunião. Os senhores e as senhoras nem fazem a mínima ideia o quanto a sua pessoa é importante em nossa igreja. Sua alma é preciosa demais, porque em certa ocasião Jesus Cristo chegou a dizer que uma alma salva vale muito mais do que todos os tesouros desta terra. Então, irmãos, sua alma é importante. E os senhores fizeram muito bem de estar aqui no templo de Deus para buscar mais de sua graça e aprender de acordo com os ensinos doutrinários que a Santa Vó Rosa, que o Santo Irmão Aldo nos deu. E sejam todos muito bem-vindos. Também eu direciono aos nossos queridos internautas saudações e que o Deus da paz esteja sempre convosco. Irmãos, nós vamos darmos início oficialmente à nossa santa reunião. Eu quero convidá-los, todos aqueles que estão assentados, para ficar em pé. Irmãos, agora é um momento muito importante que nós vamos falarmos com Deus. Como sempre tenho gostado de dizer, certa vez Deus disse ao profeta Jeremias: eu conheço os planos que tenho para vocês, disse o Senhor, planos de fazerem prosperar, não é planos de lhes causar danos. Então vocês clamarão a mim e eu vos ouvirei. É isto que nós vamos fazer agora, clamarmos a Deus e pedirmos suas bênçãos em favor de nossa santa reunião. Oremos. Poderoso Deus, nosso bondoso Pai Celestial, queremos nesta oportunidade, Senhor, glorificar ao Seu digníssimo Espírito Santo, Espírito de toda sabedoria no reino dos céus. Louvamos também a Jesus Cristo, esse alguém muito especial para nós. Jesus, nós te louvamos em alta voz, sem medos de errar. Louvamos também uma santa de grande poder, a Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa mãe também. Virgem Maria, nós te louvamos nesta oportunidade, assim como nós louvamos uma santa nova, uma santa poderosa, que é a Senhora Santa Vó Rosa, nosso Consolador. Uma santa que em nome do Pai de Jesus está realizando uma obra de salvação. Louvamos também ao nosso profeta, nosso irmão Aldo, nosso amigo, nosso companheiro de todas as horas, querido Primaz. Louvamos ao Senhor e pedimos ao Senhor, querido profeta, que esteja aqui conosco e seja nosso anjo de guarda, exatamente para nos ajudar a entender a mensagem que logo mais iremos meditar. Mensagem linda, edificante, confortadora, que vai nos falar sobre o apóstolo São Pedro, que vai nos falar também sobre a doutrina da nossa igreja e de um tema muito especial que o senhor irmão Aldo mandou publicar em certa ocasião, a respeito de não falar mal da vida dos outros.
temas importantes. Pedimos, pois, a tua graça, a tua bênção, exatamente para que os meus prezados irmãos possam compreender e serem fortalecidos na fé. Certos disto que os senhores santos de Deus abençoou cada um de nós, nós todos juntos, com uma única voz, agradecemos, hoje e sempre. Amém.
Procurei encontrar uma forma, um jeito que viesse melhor explicar a imensa bondade do amor de Deus, mas está muito além deste pensamento meu. Eu queria subir até o infinito e poder contemplar tudo que lá existe e voltar a esta terra e na força de um grito mostrar a beleza do céu a este mundo tão triste. Procurei, mil palavras busquei, a frase mais linda para comparar não achei ao imenso enviar o seu Filho Jesus para ser o Salvador. Eu queria subir até o infinito e aos pés do Criador agradecer com fervor e voltar a esta terra deste mundo de dor, mostrar o caminho do céu através de Jesus Salvador. Procurei, não encontrei, e por este motivo, meditando, fiquei no imenso amor do Criador, pois além de Jesus hoje temos Voz Rosa
o Consolador. Eu queria sentir todo o amor contigo nos profundos mistérios do nosso Criador e percorrer a esta terra e na força de um grito proclamar esse imenso amor maior que o infinito. Muito bem, nós vamos ouvir mais um hino a ser apresentado. Feliz, sempre feliz. Sempre cantando hinos santos, com seu amor divinal, sempre entoando belos cantos, eternamente lá no céu, nós viveremos com amor.
fraternal. Lá no céu nós entraremos, dando glória a Deus de poder, na vitória da Santa Forrosa e de Jesus, o eterno Rei. Apostólicos, este santo evangelho anunciar, trabalhar com fé e amor, almas preciosas temos que salvar. A semente santa da vida
Somos servos da Santa Rosa. Somos servos do nosso Deus vivo. Anunciamos a doutrina poderosa para libertar os oprimidos e cativos. Vamos, ó obreiros apostólicos, esta santa doutrina anunciar. Palavras sábias e ungidas não nos faltará. O sincero que nos ouvir se esclarecerá, se prostrará diante do Consolador para o adorar. Somos servos da Santa Rosa. Somos servos do nosso Deus vivo. Anunciamos a doutrina poderosa para libertar os oprimidos e cativos. Vai mostrando o caminho para as criaturas perdidas. Outro com amor carrega as que estão combalidas. O santo irmão Aldo leva o bálsamo para as que estiverem feridas. A Santa Rosa dá o perdão às sinceras arrependidas. Assim as santas promessas de Jesus vão sendo cumpridas. Somos servos da Santa Rosa. Somos servos do nosso Deus vivo. Anunciamos a doutrina poderosa para libertar os oprimidos
cativos. A seguir este caminho é viver sempre com Jesus. É preciso a cada dia carregar a tua cruz. Os cansados e oprimidos, vinde a mim e aliviarei. Seus pecados serão perdoados e descanso encontrareis. E seguindo este caminho com amor e abnegação, sempre ao lado de Jesus, tereis paz no coração. E vivendo com Jesus, carregando a tua cruz, ao findar este caminho, estarás no reino da luz. Quem tem ouvido, ouçam o que o Espírito de Deus fala às igrejas. Digo para todos os meus prezados irmãos e irmãs, quem tem ouvido, vai ouvir com muita atenção esta linda homenagem
que a direção da igreja fez ao grande apóstolo São Pedro. Peço a atenção de todos e vamos meditarmos juntos. Homenagem ao apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro foi na terra, em seu ministério, uma verdadeira rocha de firmeza, de fé, de coragem, que tanto Jesus chamou de Cefas, que traduzindo significa rocha, ou seja, pedra. Seu nome natural era Simão Barjonas, conforme ficou registrado nas Escrituras do Novo Testamento. Porém, Jesus nosso Senhor, constatando a firmeza, a fé do apóstolo, trocou o seu nome, chamando de Cefas. Portanto, o nome Pedro significa pedra. Tanto é verdade que Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isto se cumpriu como profecia, pois no passado, após a subida de ascensão aos céus, o apóstolo São Pedro realizou um milagre na porta do templo de Jerusalém, quando um coxo de nascença, isto é, um paralítico, a qual esmolava na porta do templo, chamado Formosa. Ao ver o apóstolo entrar, chamou pedindo-lhes uma esmola. Entretanto, São Pedro lhes disse, com muita fé, com muita autoridade: Não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta-te e anda. No mesmo instante, aquele homem foi restaurado de sua saúde, pôs-se em pé e entrou no templo andando e saltando, completamente curado, louvando a Deus pelo milagre que recebeu. Esta notícia se espalhou rapidamente e após alguns dias, São Pedro reuniu uma grande multidão e pregou-lhes sobre o poder salvador de Jesus Cristo, ensinando as criaturas que foi Jesus que curou o pobre coxo. Um sermão muito curto, pronunciando, provocou aqueles que ouviram falar de Jesus Cristo, o prometido dos santos profetas, na qual havia crucificado aqueles dias, que realmente era o Salvador da humanidade. Pois Jesus ressuscitou ao terceiro dia, como havia prometido, e sentou-se à destra de Deus, no seu trono, a fim de julgar a humanidade com o seu Pai. Como aquela pregação ficou registrado, 5.000 pessoas que se converteram ao cristianismo e foram batizadas nas águas em nome de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Dali surgiu a grande semente que germinou e frutificou, nascendo assim a Igreja Apostólica, a igreja primitiva dos santos apóstolos, lá naquelas terras da Palestina. E se cumpriu uma das promessas de Jesus a São Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Outra evidência sobre a grande fé em São Pedro, que foi depositada em Jesus, quando Jesus perguntou: E para vós, quem eu sou? Prontamente São Pedro disse-lhes: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
Isto aconteceu porque naqueles dias o povo judeu havia recebido grandes milagres de Jesus em favor e dizia a respeito dele Jesus: quem será este homem? Jesus de Nazaré, aquele que realiza tantos milagres? Outros diziam: é o profeta Elias que voltou na terra. Outros: é um grande profeta que se levantou entre nós. Então São Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, constatando a fé inabalável no coração de São Pedro, lhes garante que sobre a rocha, a fé inabalável, nasceria a igreja do Senhor. É interessante notarmos que no tempo presente, um fato muito importante aconteceu na obra desta igreja. Numa das reuniões de Santa Comunhão na matriz antiga de nossa igreja, em uma visão muito linda, o santo irmão Aldo contemplou ao púlpito da igreja, viu ali que estava Santa Avó Rosa e São Pedro, e ouviu quando o apóstolo dizia para Santa Avó Rosa: mas com tantos apostólicos nesta igreja, ainda não possui um templo e continua nesse salão alugado? E a Santa Avó Rosa lhes respondeu: nós ainda não temos um templo próprio porque o Mestre Jesus não deu ordens para construir. Pois quando o Mestre der esta ordem, todos os apostólicos vão ofertar e reerguer o templo em poucos meses. E realmente, outra semana, o bispo Eurico de Púlpito, durante uma mensagem, deu a notícia à igreja dizendo que Jesus, nosso Senhor, deu as ordens a Santa Avó Rosa para ela nos orientar e darmos início à construção do nosso templo. Os terrenos pertencentes à nossa igreja na rua Baguari. Concluímos também que São Pedro colaborou para que Jesus e o nosso Pai atuasse a construção do nosso templo, confirmando mais uma vez: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nosso santo irmão Aldo, em certa ocasião, revelou a direção da igreja, que São Pedro e a Virgem Maria já considerava a Santa Avó Rosa como rainhas dos céus, mesmo antes dela ser arrebatada em espírito aos céus para ser coroada como Espírito Consolador. No dia 29, segundo a história, foi o dia em que São Pedro foi aos céus vitorioso, por ter cumprido uma nobre missão de apóstolo de Jesus. Nós, apostólicos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, firmados nesta rocha preciosa de Jesus, rendemos a este santo, amado apóstolo São Pedro, nossa gratidão, nossa reverência. Irmãos, que linda esta homenagem que nós acabamos de ouvir, que o conselho de nossa igreja publicou em nosso boletim, nos falando sobre uma grande pessoa, o amado apóstolo São Pedro, aquele que foi escolhido por Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, só para os senhores ter a mínima ideia do poder de São Pedro, até a sombra dele curava as pessoas.
E esse alguém muito especial, que muito colaborou para com a obra de Jesus, ele foi morto por amor ao Evangelho. Imaginamos, quem de nós, hoje na atualidade, seria morto por amor à obra desta igreja? E esse apóstolo, irmãos, morreu por amor à obra de Jesus. Quando aqueles homens começaram a crucificar, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. E ele então foi crucificado de cabeça para baixo. E a Igreja Apostólica comemora sempre, o dia 29, a sua grande vitória. Está nos céus. E muito coopera com esta igreja. Vêm e participam de nossas reuniões, trazendo de Deus a sua bênção. Confie, irmãos, de verdade, nos santos apóstolos. Todos eles são importantes. Tenham uma fé viva nos seus corações. E tenha esta fé em São Pedro. Eu dou prosseguimento à mensagem, falando também sobre um tema muito importante, que diz o seguinte: a disciplina nos foi dada por Jesus. A disciplina desta igreja apostólica nos foi dada por Jesus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que sempre lutou para manter a igreja consagrada e santificada nesta disciplina. Nós, Dom Conselho, lutaremos para mantê-la e afirmamos aos irmãos apostólicos que a disciplina em nada mudou e não mudará, pois se constitui em regras de honra, de dignidade para os filhos de Deus. Pedimos e aconselhamos as irmãs que estão usando suas vestes, que não estão usando suas vestes de acordo com a nossa disciplina apostólica, que procure se adequar, dar esta alegria à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que possa ser uma filha obediente e consagrada. Da mesma forma, alguns irmãos apostólicos estão usando cortes de cabelos, barbas e cavanhaques, estranho daquilo que nos foi ensinado. Orientamos para serem discretos e sensatos na observação da obediência às regras disciplinárias. Para nós apostólicos é uma honra. A obediência à disciplina desta igreja é fruto do amor do apostólico. Aquele que procede sempre será abençoado, protegido e amparado pelos nossos santos poderosos e viverá sempre feliz. Irmãos, irmãs e jovens, eu digo para todos que o reino dos céus é a coisa mais linda que pode existir. E tudo que é de Deus é bonito. E lá nesse reino dos céus existe a mais perfeita regras. Todos são subordinados à vontade de Deus. Só para os irmãos terem uma mínima ideia, ninguém vai no trono de Deus, as almas que lá estão
em qualquer momento. Eu vou falar com Deus agora. Não é assim que funciona. Vão no trono de Deus aqueles que foram convocados por Deus. Cumpre uma missão aqui nesta terra, um santo, por exemplo. Eles vêm obedecendo a ordem de Deus. Assim como nos céus existe a mais perfeita disciplina, também, meus irmãos, não é diferente aqui na terra. Porque esta igreja é um pedacinho dos céus. E sendo um pedacinho dos céus, nós precisamos nos portar bem. Seja em questão aos cabelos, aos cavanhaques. Então, tudo que é exagero se torna feio. Em relação também à norma desta igreja, a nossa disciplina. Irmãos, é uma coisa tão bonita de se ver, quando a gente anda pelas ruas da cidade, a gente vê uma apostólica dentro da disciplina da igreja. É como uma luz que brilha no meio da escuridão. Então, nós precisamos nos portarmos bem no templo de Deus, porque, irmãos, é a nossa casa. E o nosso corpo também é a nossa casa. E nós precisamos cuidar desse corpo, porque é a habitação do Espírito. Entenderam? Então, se alguém estava em desacordo à disciplina da igreja, irmãos, mude enquanto é tempo. Analise. Foi muito difícil. Custou a luta da Santa Vó Rosa, de Jesus, para implantar essa disciplina. O irmão Aldo também. Então, dê esta alegria aos santos de Deus, que eles possam nos ver e dizer: ali está o meu filho, eu tenho um prazer, eu tenho uma alegria. Eu vou enviar um anjo para estar sempre com ele, para proteger dos ataques do mal. Irmãos, se a gente que estamos com Deus, muitas vezes é difícil de enfrentarmos as lutas de cada dia, imagina se perdemos a graça de Deus. Então, aceita, irmãos, esta palavra, conforme o conselho da igreja publicou. Tudo o que o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa implantou nesta igreja, não mudou em nada. Quem está mudando são as pessoas. Confie, irmãos, nesta igreja e ouçam sempre esses conselhos, porque é para o seu bem, para a sua felicidade. Nesse instante eu passo a proferir uma mensagem também muito bonita, falando o seguinte: falar e comentar sobre a vida das pessoas. Desde o início desta obra, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre lutaram para manter a nossa igreja consagrada e santificada. E um dos maiores problemas que impede a santificação de muitas pessoas são os comentários sobre a vida particular, íntima, de pessoas no uso incontrolável da língua e, nos tempos atuais, nas redes sociais. Entretanto, é um mal tão terrível como o câncer, pois gera lutas, inimizades, fofocas, principalmente o
péssimo costume de desvazar a vida do seu semelhante. São Tiago, apóstolo do nosso Senhor Jesus, deixou um ensino precioso sobre o pecado da língua e o dever de freá-la. Quem no falar não peca, esse homem é perfeito, capaz de frear o corpo inteiro. Ora, se pomos um freio na boca dos cavalos para se tornarem dóceis, assim também poderemos governar todo o seu corpo. Eis também os navios tão grandes que passam por várias tempestades, são guiados por um pequeno leme, para onde a vontade do piloto quiser. Assim também é a língua. É um pequeno membro que pode gloriar-se grandes coisas. Vede como uma fagulha que põe em brasa uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo. Mundo de iniquidades. A língua está situada no nosso membro do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e se opõe em chamas toda a carreira existente da humanidade, como posta em chamas pelo inimigo. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, seres marinhos se doma pelo gênio humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal contido, carregado de veneno mortífero. Com ela os homens bendizem ao Pai, também com ela maldiçoa os homens, os feitos à semelhança de Deus. De uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente estas coisas assim entre vós. Acaso pode a fonte jorrar o mesmo lugar doce o que amargoso? Por acaso, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona, uma videira produzir figo? Tampouco a fonte de água salgada pode produzir água doce. Está bem claro neste ensino de São Tiago que todos nós que fazemos comentário da vida das pessoas usando o mal falar, o mal escrever nas redes sociais, não pode sair de sua boca ou do seu coração coisas boas e saudáveis. Nesta mensagem, o Santo Irmão Aldo, em boletim de nossa igreja, ele aconselha a toda a Irmandade Apostólica que, desejando ter uma vida saudável, feliz, abençoada, que procurem obedecer nossa doutrina sobre o uso do falar, sobre tudo que se refere à sua vida moral e o seu proceder. Saibam cuidar de sua vida, saibam evitar tudo que possam contaminar a sua alma. Principalmente, saibam ter domínio sobre a língua, como ensina o amado apóstolo, evitar os problemas da vida e o do seu futuro. Muito cuidado com as redes sociais. Se expõe as pessoas ao ridículo diante das outras pessoas. Sejam prudentes nos comentários. Sejam observadores da justiça de Deus, que tudo que aprende nesta igreja, através das mensagens e conselhos preciosos, e sejam honrados, dignos no seu proceder de
apostólicos. Prezados irmãos e irmãs, eu digo para todos que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm lutado muito para poder, irmãos, santificar a nossa igreja. Mas o problema maior é em questão da língua. Tem gente que ama falar da vida dos outros. Para ele é o maior prazer, é a maior satisfação. E fala mesmo. E com isto, irmãos, causa um grande problema. Porque a pessoa que realmente ouviu daquele irmão ou daquela irmã comentários que não são verdadeiros, e que mesmo que fossem verdadeiros, isto machuca um coração, fere um coração. E além de ferir um coração, as pessoas começam a se disputar, e gera briga e até mesmo mortes. Conforme está aqui no boletim, o apóstolo Santiago, ele falou a mais pura verdade, que a língua é comparada como fogo. Através da língua, nós bendizemos a Deus, mas através da língua, maldiçoamos também os homens. Então, irmãos, muito cuidado. Tome muito cuidado nas redes sociais. Porque talvez é alguma pessoa que é usada, até mesmo pelo inimigo de nossas almas. Faz uma publicação que é uma mentira, que não é verdade aquilo. Mas talvez alguém, lendo aquilo, toma aquilo como verdade. E além de tomar aquilo como verdade, comenta embaixo. Está certo, é isso mesmo. Irmãos, nós não podemos ser assim. Nós devemos ter muito cuidado no falar, para não machucar ninguém. Porque todos nós somos filhos de Deus e queremos um dia herdar o reino dos céus. Ame seu irmão. Mas de verdade, muitas vezes é alguém que tem até mesmo problemas. Mas saibam contornar esta situação. Saibam falar, saibam conversar. Porque, irmãos, o irmão Aldo, em muitas ocasiões, ele fica muito triste com algumas atitudes de algumas pessoas que estão tomando, comentando a vida dos outros. Irmãos, nós precisamos fazer até mesmo uma reflexão de nossa própria vida. Olhar no espelho de nossa casa, gente. Porque muitas vezes nós não somos perfeitos, nós erramos em algumas situações. Mas nós não podemos apontar ninguém. Porque coração é terra que ninguém pisa. Só Deus conhece. Só Jesus conhece. E enquanto existir igreja, existe oportunidade de salvação. Porque Jesus é aquele que está com braços abertos para receber aquele pecador que muitas vezes se arrepende de suas vidas tortuosas. E Jesus, ele tem a maior satisfação em estar junto daquele pecador, para acolhê-lo,
Porque, irmãos, a alma daquele irmão é preciosa, tem um grande valor, e não há nada na terra que pague. Então, irmãos, conforme esta palavra do santo irmão Aldo, que foi publicada no boletim, começam a fazer uma análise de sua vida. Como que o Senhor está procedendo? Pense, se estava agindo errado, é hora de mudar, gente. Ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de transformar estas coisas em harmonia, em alegria, todos juntos, com mãos dadas, junto com a direção da igreja, levando, irmãos, esta obra, que é a obra de Deus, sempre avante, para que muitas almas creiam que Jesus está aqui, conosco, nesta igreja, que a Santa Vó Rosa está aqui, que o Santo Irmão Aldo está aqui, prontos para nos ajudar e para nos levar para um lugar, irmãos, muito especial, que é o reino dos céus, o reino de Deus. A direção da igreja publicou esta mensagem com o objetivo de que todos se arrependam dos seus erros e passam a agir totalmente diferente, como verdadeiros filhos de Deus, como irmãos na fé. Irmãos, eu deixo estas palavras no coração de todos os senhores e senhoras, e tenho a certeza que os senhores que aqui estão, que ouviram estas palavras, já tomaram suas decisões e vão fazer prevalecer a vontade do reino dos céus. Amém. Tem um aviso aqui para o coral. Avisamos que amanhã o ensaio do coral iniciará às 8 horas aqui no templo. Contamos com a presença de todos. Eu quero fazer agora os meus sinceros agradecimentos ao regente oficial, a todos os coristas, meus parabéns pelas lindas apresentações. Que coisa bonita, que coisa gostosa de ouvir esses hinos que vocês, senhores e senhoras, apresentaram com o coração, com a alma. Continue conservando este dom que Deus concedeu a vocês. Muito obrigado também às diaconisas, aos obreiros pelas suas escalas cumpridas. Muito obrigado também aos pastores. Muito obrigado também à direção da igreja. Muito obrigado à presença dos membros. E também nosso muito obrigado às pessoas que nos honraram com a sua visita. Nós ficamos muito felizes, muito contentes em poder contar com pessoas maravilhosas, assim, igualmente o Senhor, a Senhora. E que nós sempre iremos receber de portas abertas aqui nesta igreja. Porque, irmãos, é tão bom em contar com pessoas maravilhosas assim, como os senhores todos. Amém. Eu convido a todos para ficar em pé. E antes de eu fazer a oração, eu peço para todos os irmãos, ore com toda sinceridade. Abre o seu coração a Deus, aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe. Sejam sábios em pedir
não exigem de Deus, mas conte para Ele o seu problema. Qual é a sua dificuldade? Conte para Deus, Ele quer te ouvir. A Santa Avó Rosa quer te ouvir. O irmão Aldo também quer te ouvir. Fale para Ele, conte as suas falhas. E Deus, que tudo sabe, que tudo vê, irá nos recompensar. Outra coisa, ore, irmãos, pelos seus inimigos. Orem por este país. Orem também pela direção da nossa igreja. Confiem, porque, irmãos, a oração, ela é uma grande força contra os ataques do mal. Oremos na sequência. Santíssimo Deus, que alegria, Senhor, que prazer, que satisfação de estar aqui no seu templo. E nós, felizes da vida, queremos te bendizer, te louvar, porque o Senhor é o nosso único Deus, a quem nós amamos, a quem nós veneramos. É um Deus tão bondoso, porém justo, perfeito. Nós louvamos a Cristo, este Salvador, esse alguém que pisou nesta terra para ensinar mandamentos do amor, da paciência, da paz, e até mesmo sempre nos ensinava a respeito do falar, que nós precisaríamos tirar primeiro a trave que está tampando o nosso olho, para querer tirar um pequeno cisco que está no olho do nosso irmão. Jesus, ficamos maravilhados, Jesus, em poder ouvir a sua mais perfeita doutrina em matéria de religião. E essa doutrina o Senhor deu para Santa Avó Rosa. E ela, como santa poderosa, como um consolador, como santa milagrosa, fez prevalecer nesta igreja esta doutrina, esta disciplina. Santa Avó Rosa, Santa Nova e Poderosa, nós te amamos, Santa Avó Rosa. E nosso muito obrigado por nos dar esses esclarecimentos tão santos, edificantes para a nossa fé, para a nossa consagração. Louvamos também ao Senhor, irmão Aldo, grande profeta de Deus. O Senhor, irmão Aldo, que muito lutou, que até hoje luta. Eu tenho certeza que o Senhor estará aqui conosco, até mesmo lutando, para que os meus irmãos possam entender sua palavra, que é a mais linda e a mais perfeita, porque é de Deus, é dos céus. Agora eu suplico aos senhores santos de Deus, que ouçam as orações deste meu irmão, desta minha irmã, deste jovem, desse alguém que agora nesta hora de oração está confessando os seus erros, os seus problemas, as suas dificuldades e pedindo misericórdia. Ó santos de Deus, tenha misericórdia desse irmão, desta irmã. Ajude em eles, para que eles possam receber o bem mais precioso de sua alma, que é a salvação. Ajude também os casamentos, porque talvez alguém está com problema no casamento. Ajude-os, para que eles possam lembrar deste voto que fizeram diante do altar. Ajude os pais, para que possam ter sabedoria para lidar com seus filhos. Ajude também os nossos jovens, que têm um futuro brilhante à frente desta igreja, e que muitas vezes estão arrependidos por algumas decisões, por alguma coisa que machucou alguém, e está pedindo perdão agora. Talvez entre nós esteja um irmão doente, é um câncer, um problema difícil mesmo de se resolver. Santíssima Avó Rosa, tenha piedade, e se for da justiça de Deus, realize um milagre na vida desse irmão, desta irmã, para que eles possam testemunhar o seu poder aqui na terra. Ajude os nossos visitantes e os nossos queridos internautas. Prezados irmãos na fé em Deus e todos os santos, confiem, acredite
que Deus ouviu a sua oração e recebam agora a bênção de Deus, de acordo com a sua fé, de acordo com o seu merecimento, a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e também do Santo Irmão Aldo. E acredite também que esses pedidos que colocaram nesta carta de oração, Deus tomou providência. Ele sabe de tudo e vai fazer o de melhor. Tenha paciência. Confiem, mas não perca suas esperanças. Amém. Paz do Senhor para todos. Um bom descanso.